a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibé. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Elevando-o da casa de Abinadab, que está em Gibé, em Gebá, quando com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de paia, como também com armas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Aqui nos deparamos com uma palavra aonde o Senhor ele traz para a minha vida e para a sua vida, para que nós venhamos entender o porquê que Davi ele vai até a cidade de Gedé buscar a arca. É necessário voltar alguns livros atrás, ou mais um livro atrás, justamente no capítulo de número 1 de 1 Samuel, quando o Senhor ele faz ali uma promessa para uma mulher que o Senhor a fez estéril, que ela daria a luz no tempo certo. Capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, onde agora entrou louvores ao Senhor, louvor de agradecimento, porque ela confiou na palavra de Deus e se cumpriu. Capítulo de número 3 e capítulo de número 4, inicia-se a história de Israel. Ainda estava em festa, ainda estava em pé. Só que agora, no capítulo de número 3, Deus precisava mudar a história de Israel. E Deus ele aparece 3 vezes na madrugada ou na noite e chama pelo menino Samuel. Mas como ainda é novo, ele não entende e chega a Eli e diz: o Senhor me chamou por 3 vezes. Eli olhou e disse: vai e volta a dormir, menino, você está ficando doido, não chamei ninguém. Mas na última vez ele compreendeu. E talvez, a Bíblia não diz, talvez, ele deva ter se lembrado: poxa, um dia eu ouvia essa voz me chamar. Quando ele pensa nisso, ele chega a Samuel, já com Lucas, e diz: olha, volte para a sua casa, ou melhor, para a sua cama. E se porventura essa voz te chamar de novo, você diga: fala, Senhor, eis-me aqui. Fala, meu Deus servo. A palavra de Deus vai dizer que não demora muito, Deus se manifesta de novo dentro do quarto. E agora a mensagem que Deus tem para o jovem Samuel é: eu vou destruir a casa de Eli. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo de número 4, o povo de Israel vai à peleja. Ofni e Finés está à frente de batalha. O povo de Israel, os soldados de Israel eram muito maiores do que os filisteus. Literalmente, era uma batalha ganha, praticamente vencida. Era só ir executar a batalha, a peleja e acabou. E voltar entoando e agradando e exaltando ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que antes dessa batalha, o Senhor, antes da vitória, Ofni e Finéias, e Eli fica em casa. Os 2 filhos vão até a peleja. A batalha começa, o arraial. Só que aquilo que para os ouvidos de Ofni e Finéias seria um bênção, seria fácil. Agora eles observam que a batalha não está sendo como eles planejaram ou sonharam. Agora passa-se o tempo, os israelitas são mortos, e um grito, um chamado, um pedido é feito: traga a arca do Senhor.
A Bíblia declara que quando a ordem é dada por Ofni e Finéias, quando vai ser buscada ou trazida para o arraial, grande foi o grito que o povo de Israel deu. Grande foi o clamor que aqueles soldados deram. Sempre quando a presença de Deus ela descia na casa, grande era a festa, assim como aconteceu em alguns momentos, assim como aconteceu alguns minutos atrás. A minha esposa olhou e disse: Deus está na casa. Não é necessário forçar a presença de Deus. Só é preciso abrir o teu coração e buscar a presença dele. Deus ele não está atrás de beleza ou formosura. Ele está atrás de um coração alegre, voltado a buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que os filisteus escutam e eles lembram: este grito eu conheço. É o grito daqueles que viram e souberam e sabem que a presença de Deus está chegando. Eles temem porque é o Deus de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que a arca chega ao meio do arraial. A arca simbolizava a presença. Quando a arca chega, não demora muito. Aquilo que era para ser concretizado com vitória para Israel, totalmente ao contrário. Os israelitas são mortos, Ofni e Finéias são assassinados, a arca é tomada e levada para a terra dos filisteus. Grande foi a tristeza. A palavra do Senhor vai dizer que Eli ouve que os seus filhos foram mortos. A palavra de Deus diz no capítulo 4 que ali, quando Eli soube que os seus filhos foram mortos, a palavra do Senhor vai dizer que ele já estava em idade avançada. A cadeira que ele estava cai, quebra e ele cai. Quebra-se o pescoço. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 4, dos versos em diante você vai ver. Quando ele cai, morre. Uma das suas noras que estava grávida, ela entra em trabalho de parto. O menino é retirado às pressas. As parteiras olham para a mãe e diz: mãe, qual será o nome que será dado ao menino? A mãe ainda em vida, Diácono Cleito, ela olha e diz: o nome do menino será chamado Icabote. A mãe olhando fixa para o menino, as parteiras olhando e esperando o término da palavra ou da frase, e a mãe conclui e diz: porque foi-se a glória de Deus, foi-se a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz, quando ela conclui a sua fala, ela também morre e o menino nasce. Capítulo de número 5, capítulo de número 6, a palavra do Senhor vai dizer que a arca é colocada na casa de Dagon. Na casa de Dagon, a estátua de Dagon estava com as suas mãos para cima. Quando pela manhã amanhece, eles abrem o templo de Dagon. A estátua de Dagon está caída, prostrada perante a arca. Eles pegam a estátua, levanta. No outro dia, quando abre-se a porta do templo de novo, a estátua está prostrada de novo. Só que agora, com os pulsos cortados, eles entendem que não pode cultuar o profano no que é santo. Ou seja, não tem como adorar a dois senhores. Ou eu e você servimos a Deus, ou eu e você não servimos. Ou você adora a Jesus, ou você entra dentro da casa do Pai e pode vir a Ele em espírito e em verdade, ou vai ficar sofrendo todos os dias, toda manhã, todo momento. Está
praga pegou no povo todo. Leia lá, você vai ver no capítulo 6. A Bíblia vai dizer que até aqueles que servem a outros deuses teve que reconhecer que o nosso Deus é Deus e não existe outro. A palavra de Deus vai dizer que eles pegaram a arca de Abinúbia, enviaram até Criate Jearim, colocaram a arca naquela cidade e dispensaram ela, ainda com sacrifícios, ainda com holocaustos, dizendo: Aleluia! eu sei que o Senhor é o único e nada pode mudar esta história. É colocar a arca na casa de Abinadab. Aí começa a história. A palavra do Senhor vai dizer que a intenção de Davi era boa. É trazer de novo a presença. É trazer de novo a alegria. 20 anos a presença de Deus estava longe da igreja. 20 anos a igreja não festava, a igreja não pulava, a igreja não glorificava, a igreja não sentia mais a presença de Deus. Mas é como lá no livro de Salmos, a qual os babilônicos, no Salmo de número 137, se não me falhe a memória, os babilônicos olham e dizem: vai, Israel, entoe aí a nós os louvores a qual era tocado na casa de Deus. O povo olha e diz: como podemos nós tocar o louvor que adorava a Deus em uma terra estranha? É Deus dizendo: como eu posso? É alguém dizendo: como eu posso adorar a Deus se eu não sirvo mais a Deus? Se eu estou passando por luta, se eu estou passando por prova? É Deus dizendo: eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: pode passar céus e terra, mas a promessa de Deus ela não vai passar. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como você vai sair daqui. Você abriu seu coração e se arrepender verdadeiramente. Ah, Jesus. Oh, glória! Aleluia. O povo estava desanimado, triste, abatido. Capítulo de número 7. A palavra do Senhor vai dizer que usa Samuel para falar com o povo, dizendo: se vocês tirarem do meio de vocês os postes idólatras, os baalins, os astarotes, se vocês tirarem do meio de vocês a idolatria, as dúvidas, se vocês tirarem do meio do vosso coração, do meio da vossa casa, todo questionamento: será que Deus faz mesmo? Será que Deus pode mudar? Eu me lembro lá no Salmos de número 78, missionária Kelly, quando o povo olha e diz: passando pela luta, pela prova, e Deus lembrando para o povo os feitos que ele havia feito lá na época do Egito. Oh, glória! E naquele momento, o salmista relata os acontecimentos e o povo olha e diz: porventura, poderá Deus preparar uma mesa em meio ao deserto? É o Senhor falando com alguém aqui. Eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se eu te prometi, não importa quão grande é o demônio que se levantou, não importa quão grande é o levante contra a tua casa, teu casamento, tua vida, tua família, uma coisa eu quero saber: você vai adorar a Deus, é só no momento da alegria. Você vai adorar a Deus, é só no momento de festa. Ou você chegou aqui dizendo: Deus, pode enfrentar, pode passar o vento, pode passar a prova, pode passar a luta, eu vim para te adorar. A palavra do Senhor vai dizer: quando o povo estava saindo da escravidão, o povo olha para trás e observa Diácono Lucas que os filisteus estão vindo atrás. Eles recorrem a Samuel e dizem: olha lá, estão voltando, estão se levantando contra nós, agora para nós já era. Aí vem um dos versículos que me marcou a minha história, a história da minha esposa, na cidade de Campo Mourão, que se encontra no livro de 1 Samuel capítulo 7, no verso número 12, lá no finalzinho quase: até aqui
nos ajudou. Por que o salmista ele disse isso? É porque o salmista olhou e falou para o povo: se arrependam. Se arrependam de toda a maldade, se arrependam de toda a dúvida, se arrependam de toda a adoração contrária e venham me buscar verdadeiramente. Quando o povo tira do seu coração a idolatria, do alto céu, os filisteus estão chegando do alto céu lembrados de vitória. Aqueles morros caem todos sobre os adversários inimigos e todos são mortos. Aí vem o capítulo 7, verso 12, onde o salmista diz: e colocou uma pedra entre Mispa e Secunum e Ebenezer, que significa até aqui. O Senhor nos ajudou. Sabe o que é isso? Glória a Deus. É quando você e eu decidimos adorar a Deus. Não importa-se qual a dor, não importa-se o tamanho da perca, não importa-se o tamanho do levante. Até aqui o Senhor te ajudou. Olha só quantos vales você enfrentou. Olha só quantas pedradas você tomou. Olha só quantas traições aconteceram na sua vida. Mas aí o salmista está dizendo: mais vale estar na presença do Pai, mais vale estar na casa de Deus do que lá no mundo. A intenção de Davi foi maravilhosa. A intenção de Davi foi boa, perfeita. A intenção de usar foi ótima. A intenção de muitos que estão aqui é boa. Você veio para buscar Deus. A intenção de usar foi maravilhosa. Mas porque só depois de 20 anos que ele decidiu tocar no Santo do Santo. Ou porque só depois de tantos anos que a arca esteve na casa dele, aos cuidados pastora dele, a arca estava ali, ele tinha acesso a qualquer momento. Mas quando passava-se pela arca, virava cara. Quando passava-se pela presença, virava cara. Estava tão ocupado, talvez, com seus negócios, com seu trabalho, com os amantes, com os maridos, com os namorados, com os projetos, com os planos, com as preocupações do mundo. E não deu atenção. Me perdoe. Mas tem muita gente que só está preocupado com quantidade. Tem muita gente, muitos pastores, muita liderança que só está preocupada com o dízimo que vai entrar no começo ou no final do mês. Muitos só estão preocupados naquilo que eu e você podemos abençoar, ou dar a Ele, ou doar a igreja dele. Eu sempre falo lá no nosso ministério, pastor, dinheiro é bom, é gostoso, mas não é tudo. Sabe o que é tudo? É isso que nós estamos fazendo aqui. É este momento que nós estamos dedicando ao Senhor aqui. É o momento a qual não vai mais acontecer. Este culto que Deus marcou nesta noite nunca mais vai voltar. Então, neste momento, aproveite agora. Aproveite agora. Pastor, eu preciso de um conserto, então se conserta hoje. Porque Ele está chamando os verdadeiros adoradores. E agora a intenção de Davi foi boa. Tem muita liderança com intenção boa, mas o culto está errado. Tem muita liderança querendo fazer para agradar o homem e deixando de agradar a Deus. Ei! Primeiro passa para Deus. Primeiro busque a Deus. Ah, mas o homem não vai gostar. Tá bom, é melhor o homem não gostar do que Deus não gostar. A palavra do Senhor ela é bem clara. Davi usou das melhores intenções. Se ele tivesse ido no livro de Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 25, ele saberia como que era que trazia a presença de Deus para a casa do Senhor. A presença de Deus ela era colocada sobre os lombos, ou os ombros dos sacerdotes, dos levitas. Mas não era só isso. Tinha que ter uma consagração dos sacerdotes, dos levitas, um momento de purificação. Teria que ter as vestes reais colocadas sobre
lei da Bíblia, na lei da palavra, parava-se tudo. Os sacerdotes que estavam carregando a arca, colocavam ela no chão, matava-se o boi e o carneiro e sacrificava ali, e entoava louvores e adoração a Deus. Pastor, então demorou uma eternidade, não importa quanto tempo vai fazer para você chegar na presença, no milagre, na promessa da bênção. O importante é você fazer do jeito correto. Pastor, está indo embora, deixa embora, faz a verdade, faz a vontade de Deus. Se não há a presença, se não há a promessa, vai voltar tudo para a sua mão, mas não saia da presença do Senhor. Não desvie os seus caminhos, continue adorando. Ah, pastor, mas quando Deus ele quer, ele usa qualquer um, ele fala na hora que ele quer, ele usou até a jumenta, para falar com um rebelde que não escutava mais a voz de Deus. É por isso que Deus ele usa a jumenta para falar com Balaão, porque Balaão, mesmo sendo um profeta de Deus, se corrompeu e não ouvia mais a voz de Deus. Além de não ouvir, já não tinha mais a visão espiritual. O anjo se colocou na presença dele, a jumenta virou para cá. O anjo se colocou de novo, ele virou a jumenta para cá. O anjo se pôs de novo, ele se apertou tanto na beirada da encosta de um paredão, que quando a jumenta parou, ela apanhou, e ali sim Deus tomou a boca daquela jumenta. E ela diz: por que estamos batendo? Para onde você quisesse ir, eu te levava, eu te levo, desde que quando eu era pequena. Eu sempre fiz a sua vontade, mas por que estás me batendo, espancando? Ele discute, parece até loucura, mas ele discute com a jumenta, dizendo: poxa vida, eu queria ir para um lado e você não foi. Eu imagino o diabo vai olhando, mesmo, você não está vendo o tamanho do anjo na sua frente? Olha o tamanho do anjo que está na sua vida e você não está vendo. É por isso que Deus ele usa as pessoas que a gente menos espera. Por quê? Porque a gente está tão cego. Nós estamos tão preocupados. A gente está tanto naquele negócio: eu quero marido, eu quero marido, eu quero marido, eu quero namorado, eu quero namorado, eu quero namorado, eu quero namorado, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, eu quero casamento, eu quero casamento, eu quero casamento, eu quero casa, eu quero casa, eu quero casa, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Deus está falando para alguém: eu estou com saudade, eu estou com saudade, eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu louvor. A gente sabe. Estávamos no monte, eu e os varões da nossa igreja, um grupo de varões. E no monte, na oração, eu me calei. O Senhor falou assim: filho, agora vai ali, vai. Eu fui no cantinho, os irmãos, os varões tinham levantado. Já que o Cleiton estava sentado, já com o Lucas estava de joelhos, o presbítero estava jogado no chão. E eu, depois que eu me levantei dos meus joelhos, depois que eu ajoelhei com a cabeça no chão ali, o Senhor falou: fica quieto. E por alguns minutos eu fiquei quieto, eu me calei. E eu disse: Deus, por quê que o Senhor pediu para eu me calar? Glória a Deus. O Senhor falou assim: porque muitas vezes a gente se cala, a gente escuta, a gente vê, a gente ouve melhor. O problema é que a gente só quer falar. O problema é que a gente só quer pedir. Nem chegou na igreja, a gente já solta aquele pergaminho. Tudo eu quero. Glória a Deus. Aí Deus está falando: e quando você vai fazer por mim? Nós achamos que Deus é o Deus da lâmpada mágica, é o gênio da lâmpada mágica. Às vezes nós achamos que Deus é o dono das casas Bahia. Às vezes nós achamos que o Deus que nós servimos, o Deus do deserto, ele é o dono de uma garagem, que a gente chega e Deus: eu quero um carro. Deus está dizendo: filho, eu tenho tantas coisas mais para fazer para sua vida. O próprio apóstolo Paulo ele diz: o que o olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, e o que nem chegou no teu coração, é o que eu tenho para você. É Deus dizendo: o que você está buscando são coisas materiais, são coisas terrenas. O que eu tenho para você são coisas espirituais. A palavra do Senhor vai dizer: joga-se a arca na casa de Abinadab. 20 anos fica.
A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele vai até a casa de Abinadab, tira a arca de lá, constrói um carro de boi novo, coloca a arca num determinado caminho. Os bois passam em um buraco, a arca vai tombar, os apoia a mão. A Bíblia diz que ele é morto naquele momento. Davi amedronta-se. E qual é agora a preocupação de Davi? Aonde nós vamos deixar essa arca? A palavra do Senhor vai dizer que na cidade de Nacon tinha ali um homem, Obed-Edom. Se você procurar saber, Obed significa escravo. Então era um escravo de Edom. Um homem que já havia sofrido. Um homem que já havia passado por lutas e dificuldades. E agora estava isolado. Ou seja, para chegar até a cidade de Davi, ele deveria passar por ali. Mas olha só, talvez alguém chegou aqui. Não tinha nada a ver com o culto. Não tinha nada a ver, você só veio acompanhando. Você não tinha nada a ver com a história, mas você deu a mão no momento de dor, no momento de sofrimento. Deus está falando com alguém aqui que não tinha nada a ver com uma receita, não tinha nada a ver com uma caminhada, mas o Senhor está dizendo: eu não despeço meus filhos de mãos vazias. Deus está chamando alguém aqui que era improvável aos olhos do homem. A palavra do Senhor vai dizer: chega-se à casa de Obed-Edom. Ele não tem como se justificar. Ele não tem como dizer: eu não quero. A palavra do Senhor vai dizer que o rei diz: leva-te ou faz-te ir até ele. Ou seja, eu não quero saber, leve para lá. É Deus olhando para alguém aqui e dizendo: você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida agora. Talvez os momentos de crise, talvez o momento de falta de azeite, talvez o momento de falta de farinha, talvez o momento de solidão. O Senhor está dizendo: te levou a ficar isolado, te levou a ficar sem acreditar ou sem confiar de novo em pessoas. Eu não me caso mais, eu não quero mais relacionamento, eu não acredito mais em ninguém. Mas Deus está dizendo: eu vim por causa de Obed-Edom, eu vim por causa de alguém que foi escravo nas garras de Satanás, que foi escravo nas garras do homem, que sofreu na mão daquele casamento abusivo, que sofreu na mão do advogado, do patrão, do vizinho, da mãe, do pai, do tio, da tia. Deus está dizendo: eu me lembrei de você nesta noite, e o que vai acontecer sobre a tua vida é sobrenatural. Pastor, o que vai acontecer? A arca agora é depositada sobre a tua casa. Só que agora, aquele homem não é acostumado, pastor, a ter a presença de Deus. Aquele homem é como era um dia: um cheirador de cocaína, cachaceiro, drogado. Não sabia nem falar, não conhecia da palavra. Mas Deus escolheu este vaso, este cano velho, rachado, aquela água que passa por ele. É ela que me purifica, é ela que me transforma, é ela que faz a minha vida ser um vaso de valor nas mãos do goleiro. A palavra do Senhor vai dizer: agora, o homem que não tinha acesso à presença, agora tem ela sobre a tua casa. E quando a presença chega na casa de Obed-Edom, o homem que era escravo, ele soube reconhecer, ele soube dar valor. Um dia, a minha esposa olhou e disse: eu não quero mais casamento, eu não quero mais me casar. Eu, um usuário de droga, quase nóia, perdi o meu bem mais precioso que eu tinha, que era a minha mãe. Em momento, em questão de dias, minha mãe teve um derrame cerebral aos 57 anos. Não demora muito, em questão de uma semana, vai parando todos os dias órgãos.
Eu achando que seria melhor, que eu mudaria minha história, pelo contrário, me afundei ainda mais na cocaína. Cada dia mais eu aumentando a dosagem. Não demora muito. O médico reúne a família. Eu tenho uma irmã somente que é mais velha que eu. Quando reúne-se a família, ele olha e diz: olha, nós temos duas notícias, uma boa e uma má. Eu falei: doutor, fala logo a má, porque depois vem a boa e nos alegra. Ele falou: a má é a seguinte: está vendo sua mãe naquele estado vegetativo? Você vai pegar ela, vai levar para a tua casa. Lá ela não vai andar, ela não vai comer, ela não vai falar, ela não vai olhar, ela não vai fazer nada, ela vai ficar um vegetal. Você vai somente sofrer, porque você vai tentar fazer algo por ela, mas é inútil, é em vão. Eu olhei e disse: doutor, mas e agora? E qual é a boa? Ele falou: a boa é você desligar os aparelhos e deixar. O meu coração ali se arrebentou, o corpo ficou, mas os pensamentos, o espírito corria naquele hospital gritando. Eu tomei a pior decisão da minha vida, que foi permitir de desligar esses aparelhos. Eu usei muito essa frase: tem males que vêm para o bem. Através da morte da minha mãe, eu conheci minha esposa, diaconisa desviada dos caminhos do Senhor. Teve um relacionamento conturbado, desobedecendo as leis divinas e desagradando a palavra do Senhor. Eu conheci ela, ou ela me conheceu, nós nos conhecemos em um dos piores lugares que alguém pode se conhecer. Em um baile funk lá em São Paulo. Para quem não sabe, nós somos paulistas. Estamos agora, aqui já há 10 anos, em Campo Mourão. Não demora-se muito, nos conhecemos. As promessas que Deus fez na minha vida, pegou um improvável. Pegou alguém que ninguém dava nada. Pegou alguém que a minha família olhava e dizia: Dene, isso daí é 6 meses. Vai voltar para a prostituição, vai voltar para as drogas, vai voltar para a cachaceiro, ou é cadeia, ou é cemitério. Chegaram na minha esposa e disseram isso. Não demorou muito tempo. Depois que eu perdi minha mãe, que eu conheci minha esposa, através da vida da minha esposa, nosso testemunho é muito grande. Só dei uma pinceladinha para você entender. Através da vida da minha esposa, eu conheci a Cristo. Através de Cristo, eu cheguei e estou aqui. Eu quero te dizer, é que independente da sua escravidão ou do motivo que você passou por uma escravidão, Obed-Edom nunca mais será só, ou nunca mais ficará só. Porque nós não tivemos isso. Nós não tivemos esse carinho. Nós não tivemos, eu não tive a experiência que muitos de nós aqui estamos tendo. Eu cresci em um lugar que não tinha amor. Um dia, minha esposa é literalmente uma mãe. O que eu quero, ela faz. Me faz comida, faz café. O que eu peço, ela me faz. E um dia eu olhei e falei: meu, deixa eu quieto. Eu não quero isso, eu não sei o que aconteceu. Aí ela olhou para mim e disse: sabe por que você é assim, ignorante desse jeito? É porque você nunca recebeu o que você está recebendo. Eu fui criado por uma mãe solteira. Eu não tive carinho. Eu não tive um amor de alguém, a não ser minha mãe. Quando eu conheci a minha esposa, ela me deu tudo o que eu precisava. Ela me ensinou a viver de novo. Os meus filhos não desgrudam do meu pé, literalmente. Aonde eu estou, eles estão. Hoje mesmo, antes daqui, minha esposa estava me ligando: cadê o Davi? Ele disse para a escola. Se ele chegar atrasado, é você que vai responder por ele. É você que vai escutar. Tinha saído antes do culto para ver se eu conseguia arrumar o carro. E ele foi comigo, ficou lá, ó. Nem terminamos de arrumar o carro, já ia voltar para casa de novo. E a mulher falou: você só entrando, porque você nunca teve isso. Eu experimentei a presença do Espírito. Aleluia. Eu conheci o que é o verdadeiro evangelho. Me perdoe, nem em todos os lugares é assim. Mas tem igrejas que só quer saber de números e quantidade. Infelizmente já não prega-se mais o que é verdade, mas prega-se o que pode dar certo.
Já não vemos mais mensagem da cruz. Já não vemos mais falando de inferno. Já não vemos mais palavras sendo trazidas ao meu e ao seu coração de denúncia, com toda a minha franqueza. E não me leve a mal, mas se você sair daqui hoje e não se converter, nunca mais vai acontecer. Neste culto, pelo menos, não. Porque este culto, acabando aqui, pastor, desligando as luzes, se você for para a tua casa, sem se converter, sem se arrepender, vai ser mais uma, talvez lá fora Deus pode ser para a tua vida. Seja a vida de alguém que você tem buscado. A palavra do Senhor vai dizer que o Obed-Edom todo dia, toda hora, ele se ajoelhava, ele orava, pastor, ele passava por lá e ele clamava. 20 anos na casa de Abinadab. Nada aconteceu. Nada. Nem uma florzinha. 3 meses na casa de Obed-Edom. A notícia chega a Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que a notícia que chegou a Davi foi uma notícia que Davi não esperava. A notícia que chega a Davi é: Davi, rei, o Senhor precisa ver o que está acontecendo lá na casa de Obed-Edom. Eu imagino, se fosse nos dias de hoje, ela deve ter morrido tudo nas drogas, né? Deve ter caído de novo. Deve estar acontecendo isso, aquilo. Porque assim, irmão, me perdoe. Mas infelizmente a nossa mentalidade é assim. Nós nunca pensamos que vai acontecer o certo, ou que está dando tudo certo. Nós sempre pensamos, mas será que vai mesmo? A palavra do Senhor vai dizer: rei, vamos falar por materiais. Rei, ele tinha uma casinha pequena, agora já subiu 3 andares. Eles colocaram o material, a plantação dele, ó, gigantou, aumentou-se de uma maneira tão grandiosa. Os gados dele, rei, multiplicou que não dá nem para contar direito. O problema é que as pessoas apresentam a gente só como bem material. Aleluia. Se você lê Isaías 38, o próprio Deus enviou os babilônicos, pastor. Enviou os mensageiros da Babilônia, dizendo: vai até Isaías, porque lá ele vai falar algo de ti. Chegando lá, ao invés de Isaías, Ezequias, testificar o que Deus fez na vida dele, a cura, o milagre, o que o infeliz fez? Os caldeus chegou lá, questionando. Zedequias mostrou, chamou ele: vamos ali na casa do tesouro. Olha tudo que Deus me deu. Olha, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho isso. Isaías olhou: mas o que você apresentou para eles? Senhor, olha, mostrei tudo, cheio de orgulho. Eu mostrei tudo, Senhor. Tudo quanto eu tenho na casa do tesouro eu mostrei. Quantas pessoas precisam de um abraço e você não abraça? Quantas pessoas precisam ouvir o seu testemunho e você não testemunha? Quantas pessoas olhando para mim e para você, esperando uma mão estendida para dizer: não, para! Você é referência na vida de alguém. Você tem sido referência na vida de alguém. Alguém tem olhado para você e dito: não, missionária, que ela é forte, ela parece uma rocha, olha tanta paulada, tanta pedrada, e olha ela de pé. A Roberta já era para ela ter voltado, mas olha aqui, ela persiste, ela insiste. Quantos se espelham em mim e você, por mais que nós somos pecadores e falhos? Mas as pessoas, ou algumas pessoas, não estão olhando as suas falhas. Elas estão olhando as suas qualidades. Quantos já eram para estar mortos? Quantos já eram para estar descido à sepultura ou preso? Mas ele acreditou nas palavras do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que agora Davi, ele toma vergonha na cara e diz: não vou errar mais não, agora já sei. Consagrou os levitas, preparou a casa, preparou tudo. Quando chegou lá na casa de Obed-Edom, o rei olhou e falou: ó, velho, você já experimentou muito da presença do Senhor. Deixa nós levar um pouquinho disso aí lá para casa. Aleluia. Sabe, se alguém espera que você chegue na sua casa e não diga: nossa, o culto atrasou hoje, o pregador não para de falar. Nossa, os cultos estão acontecendo tão vazios, tadinho, eu acho que vai fechar a igreja. Ei, o seu marido, a sua esposa não quer escutar isso. Eles querem escutar: Deus está operando. Deus está
ainda mais Deus vai aliviar o povo. O problema é que ao invés de nós usarmos a nossa língua para abençoar, a gente acaba amaldiçoando. A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele pega a arca, pega as instruções, e aí sim ele vai. Meu pai, aleluia. Parou. Nós vamos demorar. Não tem problema. Eu vou orar. Vai demorar, Davi, anda logo. Esquenta a cabeça não. A cidade está lá e ela não vai sair de lá. O problema é como eu vou chegar. Sabe o que é isso? O avivamento não é só no dia de culto. O avivamento Aleluia! Glória a Deus! O avivamento ele começa lá na tua casa. Quando você vai nos seus joelhos. Quando você levanta de madrugada. Aleluia! Mateus 6,6 diz: levanta. Vamos, quando chegou na cidade de Davi, a festa começou. Minha esposa é do caminho até a cidade. Ou seja, não é como vai terminar, o segredo é como vai chegar. Eu não sei como você vai chegar, mas eu sei que no meio da sua trajetória algo especial está acontecendo. Se coloca de pé. Se coloca de pé. A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele chega, ele tira de si a sua capa, ele tira de si a sua coroa, e ele começa a bailar na presença do Senhor, ele começa a rodar, ele começa a cantar. A sua esposa sempre vai ter um Diácono Lucas que vai falar assim: quieta aí, irmão, você está muito pulando, você está muito alegre, não sei para que tanta alegria, não precisa disso não. Não deixa, me deixa em paz. Deus ele sabe de onde ele te tirou. Não aceite que ninguém menospreze o teu chamado. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Porque Deus te escolheu para fazer a diferença. Através da tua vida eu vou buscar os teus. Aqueles que andavam contigo, aqueles que olharam esses dias atrás e disseram: isso aí é povo de palha, já volta pra cá, já volta andar comigo. Mas Deus está dizendo: é na tua caminhada que eu estou te fortalecendo, é na tua caminhada que eu estou te enchendo. Ei, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser não acreditar. Foi eu quem te chamei, e para você saber que eu sou Deus, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Não era para estar vivo, porque Satanás tentou de parto contra a sua mocidade, grande fora julgamentos de acidente e de mão sanguinária tentando te matar. Ei, eleva a sua vida e grande foi a sua dor por esses tempos atrás. O Senhor diz que eu estava lá, eu vi e contemplei as tuas lágrimas. Foi por isso que tu paraste e te afastaste da minha presença. Mas tu estava nos meus planos, nos meus projetos. Ei, te prepara para passar pela porta que eu vou abrir para a tua vida. Eu estou abrindo uma porta gigantesca, mas o homem não vai entender. Somente Deus está dizendo: não deixe que ninguém menospreze o teu chamado. O Mical olhou para Davi e disse: Davi, larga de ser um vadinho. Todos aí ao seu derredor te olhando, isso é vergonha. Davi olhou e disse: não. Na presença de Deus, eu bailo, eu danço, pois eu sou o menor da casa. É Deus dizendo: ei, que chora, que se humilhar, se humilha, que grita na presença do Senhor. Aqui não tem maior, aqui não tem melhor, aqui só tem homens e mulheres adoradores de Deus. Nessa noite,
Abençoe o Senhor.